Quem está com a Bíblia aí? Hoje você tem no seu celular a Bíblia, não tem problema não. Eu não sou tão radical assim também, né? A Bíblia tem que estar no papel, senão você não é crente. Então tinha que trazer a Bíblia na pedra, porque a primeira foi escrita na pedra. Imagina você com a pedra. Você vai lá no Monte Sinai, um pedacinho de pedra, essa minha lasca, imagina? Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. A coisa evoluiu. Tem gente que tem o celular, mas é estranho a gente estar aqui em cima e as pessoas com o celular na mão, a gente pensa que você está passando mensagem para alguém, vendo alguém, mas estou brincando. Levante sua Bíblia. Diga assim: eu viverei os princípios e desfrutarei das promessas. Diga: eu me abro para receber os ensinamentos, porque tudo que eu quero é uma vida abençoada. Diga: e uma vida abençoada está em viver os princípios da palavra de Deus. Coloque a sua Bíblia aí sobre o seu colo, se você quiser, e dê um aplauso a ele. Diga assim: o princípio do primeiro. Vamos entender isso. Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2. Diz assim, Êxodo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, então falou, volte um pouquinho, no 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Deus fala a Moisés, e o que ele fala? Santifica-me todo primogênito, olha isto, santifica todo primogênito. O que é o primogênito? O primeiro. Diga: o primogênito é o primeiro. É Deus falando: santifica-me, consagra-me, separe-o para mim. O segundo, o terceiro, o quarto, o que sobra, diga: o primeiro. Nós vamos falar sobre este princípio, o princípio do primeiro. Diz o texto: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Diga: o primeiro é dele. Jesus, ele entra no mundo como unigênito, e quando ele morre e ele ressuscita como primogênito, o primeiro. O primeiro é dele. E quando o primeiro é consagrado, o que vem depois está consagrado. Quando o primeiro é consagrado, o que vem depois é consagrado. Se aquele que abre a madre é consagrado, os demais são consagrados. Diga: o primeiro é do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O primeiro. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e nós ressuscitamos juntamente com ele. Nós fomos vivificados nele. Nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus, ele morre e ele ressuscita, e juntamente com ele nós ressuscitamos também. Ele é o primeiro. Diga: ele é o primeiro. Números capítulo 15, os versos 20 e 21, diz assim: das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Se Deus é o primeiro na sua vida, tudo que vem depois está consagrado, e tudo vai ser colocado em ordem. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, não tem como o que vem depois estar ordenado. Tudo é ordenado através do primeiro. E quando Deus é o primeiro na sua vida, a sua vida vai entrar em ordem, e tudo vai ser reordenado, e você vai perceber, entender e compreender, e os teus amigos, os teus parentes verão em você o antes e o depois, quando você coloca Deus na frente. Isso se torna visível quando alguém coloca Deus como primazia e consagra o primeiro. Todas as pessoas
testificarão, contemplarão e falarão, porque verão o que Deus fez na sua vida. O antes e o depois. Diga, o primeiro é do Senhor. Quando você consagra o primeiro, tudo que vem depois vai ser colocado em ordem. Mateus capítulo 6, versículo 33. Atente para o texto. Mateus 6, 33. Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai o quê? Diga primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Depois você pode ler quais coisas. Casa é coisa, roupa é coisa, carro é coisa, avião é coisa. As demais coisas, quando você reordena a sua vida e coloca Deus em primeiro, entende o que é o primeiro, as demais coisas são reordenadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção, quando você coloca Deus em primeiro lugar, isso não deixa você imune às tribulações deste mundo. Absolutamente. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, não quer dizer que você não vai se deparar com as circunstâncias e as intempéries da jornada. Eu coloquei Deus em primeiro lugar, as coisas não estão indo muito bem. Continua colocando Deus em primeiro lugar, que as coisas vão se alinhar, vão se ajustar. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que você não vá passar por luta. Não significa que você não vá passar por guerras. Não significa que você não vai passar por perseguições, calúnias, difamação e outras coisas mais, absolutamente. Eu coloquei Deus em primeiro lugar e as pessoas têm se levantado contra mim. Se levantaram contra Jesus. E Deus era a primazia na vida dele. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai com você. Se você vai para a guerra, Deus vai com você para a guerra. Você nunca vai estar só. E Deus na sua vida vai fazer toda a diferença. Amém? Deus em você vai fazer toda a diferença. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus não for o primeiro, as demais coisas ficam fora do lugar. Tudo vai ser realinhado em você, dentro de você, para que você viva uma vida abençoada. Diga, uma vida abençoada. Êxodo capítulo 13, voltando para o texto que nós lemos, disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. O Senhor diz, é meu. Quem diz? Deus. O primeiro é de quem? Ele está dizendo, o primeiro, tanto de homens como de animais, é meu, pertence a Ele, não é seu, é dele. Diga, não é meu, é dele. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 13. Olha o que diz o texto: apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. O primogênito, os machos serão de quem? Do Senhor. Agora atente para o versículo 13. Porém, atente para isso. Porém, todo primogênito da jumenta, Deus não aceita o primogênito da jumenta. O jumento Deus não aceita. Diga para o seu irmão assim, ei, o jumento Deus não aceita. Por que vocês estão dando risada? Você não está falando com o jumento, não, você está falando com alguém abençoado. Mas olha o que a Bíblia diz, é a Bíblia. Quantos amam a palavra? Então vamos continuar? Eu quero dar uma chance para você sair.
Porque você vai ouvir algumas verdades. Mas a verdade que você vai ouvir vai libertar você. E você vai viver esta vida abençoada. Uma vida abençoada. Quantos querem viver assim? É bom demais. Diga, é bom demais. É bom demais viver uma vida abençoada. Olha o texto. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Ali tem outra tradução. Cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem, entre seus filhos, teus filhos resgatarás. Diga glória a Deus. Todo primogênito da jumenta tem que ser resgatado. E vai ser substituído. Resgatado como? Com um cordeiro. Deus não aceita a jumenta. No lugar do filho da jumenta se coloca um cordeiro. Você que conhece um pouco da Bíblia, você já projetou lá na frente. Jesus é o cordeiro. Ele tomou o lugar do jumento. Havia duas categorias de animais: o puro e o impuro. O animal impuro não podia ser sacrificado. Não tinha como consagrar. Eu vou consagrar, ele é impuro, mas eu consagro, vai ficar consagrado. Não, era impuro. Tinha que ser substituído. Substituído por quem? Por um cordeiro. Diga, substituído por um cordeiro. Olha só, se a pessoa, dona do animal que nasce, não resgata, não coloca no lugar o cordeiro, o preço do cordeiro, aquele animal seria morto. Ele perderia de qualquer jeito. Se a gente não consagra aquilo que é de Deus, nós perdemos de qualquer maneira. Não fica com a gente. Mas quando você consagra o que é de Deus, Deus abençoa na totalidade. A Bíblia diz: se as primícias são santas, são separadas, são consagradas, toda a massa se torna santa e ninguém toca. Digo, o maligno não toca. O maligno não tem poder em tocar naquilo que é santificado, naquilo que é consagrado, porque pertence ao Senhor e ele vai se resolver com o Senhor. Diga, o princípio do primeiro. Diga, o princípio do primeiro. Isso deve ser aplicado às nossas finanças. Preste atenção. Quando a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, o dízimo é a 10ª. Mas o entendimento nos leva além. Não é simplesmente a questão do dízimo, tem que ser o primeiro. Diga, tem que ser o primeiro. Isso é extraordinário, poder entender, poder compreender, poder se abrir para a palavra. Nós poderíamos aqui estar pregando uma outra palavra, mas esta também é a palavra de Deus. E eu não me nego a pregar toda a palavra de Deus, a totalidade da palavra de Deus. E eu me alegro pela paternidade que Deus colocou sobre a minha vida e a responsabilidade de pregar a palavra na sua plenitude e na sua totalidade, porque nós já somos um povo abençoado. A cidade tem visto a bênção de Deus sobre a nossa vida. A cidade tem visto a bênção de Deus sobre a comunidade global. A nação tem visto a bênção de Deus sobre a comunidade global. E o mundo verá a bênção de Deus sobre a comunidade global. Eu estava hoje lendo uma mensagem que eu recebi do apóstolo João, de Natal. Ele veio estar conosco no nosso congresso e ele passou uma mensagem para mim, o quanto ele foi ministrado em amor no nosso congresso, e o amor que derramamos sobre ele e sobre a esposa dele, isso marcou a vida deles. E há um testemunho, e ele diz: olha, o que nós desfrutamos, o que nós vimos e experimentamos, não tem preço. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Já se tornou um testemunho visível. Digo, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado.
duas espécies de animais: o animal puro e o animal impuro. Deus não aceita o animal impuro, mas no lugar do impuro se coloca o puro. Eu e você nascemos impuros. O salmista diz: em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Outrora nós andávamos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus e da comunidade de Israel. Mas agora, o puro, o Cordeiro, tomou o meu lugar, pagou o preço, para que eu entrasse para esta linhagem e desfrutasse o quê? Da bênção. O primeiro foi consagrado, e os demais, conectados ao primeiro, também são consagrados. Diga: o princípio do primeiro. Você vai entender, você vai compreender que é muito mais do que os 10%. É colocar Deus em primeiro lugar. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Diga para o seu irmão: isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O dízimo você coloca como primícia, o primeiro a ser consagrado. E Deus acrescenta as demais coisas. Diga: Deus acrescenta as demais coisas. Não é a sobra. Você vai entender, você vai compreender isso. Você recebe o seu salário. Dentro da sua planilha, na sua planilha, primeiro, o dízimo. É a primícia. Não é se sobrar. Olha, eu vou pagar a conta, IPTU, IPVA, ISS, INSS, Fundo Rural, não sei o que lá. Se sobrar, não é se sobrar, o primeiro é dele. Diga: o princípio do primeiro. Isso é o entendimento ampliado. O entendimento ampliado vai levar você a viver uma vida abençoada. Diga: uma vida abençoada. É possível? É possível. O ensinamento, ele vem e muitas vezes nos confronta, mas o confronto gera arrependimento, e o arrependimento nos coloca na direção certa e nos leva a desfrutarmos das bênçãos de Deus. Diga: obrigado, Senhor, pelo ensinamento. É preciso ter fé para entregar o primeiro. O maior teste da nossa jornada e da nossa caminhada passa pelo dinheiro. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não disse para Moisés, dizendo assim: olha, você vai ter as suas crias, e quando chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quando parir 10, você separa um. A fé, Deus queria ver a expressão da fé. Diz: olha, quando nascer o primeiro, você já separa o primeiro. E o que vier depois vai estar separado, vai estar consagrado. Dá para você entender? Você não espera acumular. Você já dá o destino em primeiro lugar. Na verdade, você não dá o dízimo. Você entrega, você devolve, porque tudo é dele. Eu dei o meu dízimo, eu paguei o meu dízimo. Não, você entregou, porque não é seu, é dele. Ele confiou a nós um bom depósito, um tesouro. Imagina, alguém confia a você um tesouro, para que você guarde, para que você administre. Depois a pessoa vem e você já não tem mais aquele tesouro que foi confiado a você. Tudo que temos veio dele. Ele confiou a nós. E o que ele pede é que nós entreguemos a ele o que é dele. E quando nós entregamos a ele o que é dele, as demais coisas são consagradas, e nós vamos desfrutar de uma vida abençoada e vivermos a plenitude de uma vida abundante. É assim, é desse jeito, é simples assim. Diga: é simples assim. Você pode dar um aplauso a ele? Deus em primeiro lugar sempre. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu Jesus, o primeiro, o unigênito, e ele se tornou o primogênito. Hoje nós somos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões na face da terra, porque ele ousou dar o primeiro.
Se você ousar colocar diante de Deus o primeiro, Deus vai acrescentar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Deus quer nos levar a esta dimensão pelo entendimento, pela compreensão e pela prática. Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo lugar, os primeiros frutos devem ser ofertados, devem ser colocados diante de Deus. Israel vivia um contexto eminentemente agrícola. Era uma agricultura de subsistência. Eles plantavam, eles colhiam, eles criavam gados, rebanho, e desfrutavam da carne e do leite. Era o produto que eles tinham. E eles foram orientados pelo próprio Deus. O ofertar não é uma ideia humana. O ofertar é uma ideia divina. O dizimar não é a ideia de homem. O dizimar é uma ideia e um princípio divino. Você pode entender isso? Diga: eu estou entendendo. Eu estou compreendendo. Tem um pouquinho, diga assim, tem um pouquinho de resistência dentro de mim. Não falou por quê? Porque tem. Meu laser. Vocês da galeria, vocês pensam que eu não estou enxergando vocês, né? Laser. Tem um pouquinho de resistência, sim. Mas você vai entender, você vai compreender, você vai ser desatado, e ninguém, inferno, nem Satanás e demônio, vai impedir você de viver uma vida abençoada, porque este é o plano, é o projeto de Deus e o propósito de Deus. No lugar do jumento, tem que ter um cordeiro. Jesus entrou no cenário para nos resgatar. Fomos resgatados. E agora, resgatados e consagrados, somos chamados por Deus para colocá-lo em primeiro lugar. Diga: o primeiro é dele. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com o quê? Honra ao Senhor com o quê? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda, diga de toda, a tua renda. Aí vem a promessa. Vimos o princípio da honra. A expressão de honra te dá acesso ao coração do Pai. Onde não há honra, não há favor. Diga: onde não há honra, não há favor. Aonde não há honra, não há favor. Se queremos o favor, nos expressemos em honra. E ele está dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isto é Provérbios. Isso não é o Pentateuco. Não são os primeiros 5 livros, chamada Torá, para alguns a lei. É a recomendação de Provérbios, do sábio. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, então se encherão os teus lagares, os teus celeiros, e transbordarão os teus lagares. O lagar é o lugar onde se espremia a uva e se fazia o vinho. Isso fala da alegria, vai ser um transbordar de alegria, de contentamento no seu coração. Quando você honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, a promessa é que haverá fartura na sua casa, e abundância de alegria em você. Quantos querem viver isso? Abundância, diga abundância. Abundância, abundância. A abundância vai se manifestar. Deus quer tirar você da escassez.
e levar você para um nível de abundância. Haverá provisão plena sobre a sua vida. Deus quer arrancar, tirar você da condição do mediano, do raso, e levar você à abundância, a vida abundante, a vida abençoada. Honra ao Senhor, diga, honra ao Senhor. Êxodo capítulo 23, versículo 19, a parte A diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás aonde? A casa do Senhor teu Deus. Diga, a casa do Senhor teu Deus. Os primeiros frutos. Existe um lugar onde você deve levar, não é em qualquer lugar. Os primeiros frutos, o destino, não é uma ONG de assistência social, quer seja na África, na Índia, ou em um país onde as pessoas passam necessidades. Os primeiros frutos, que são as primícias, devem ser apresentados na casa de Deus. O destino do nosso dízimo não são as pessoas carentes e necessitadas, ou um parente que está passando por um momento difícil. Absolutamente não. Existe um lugar de destino. Quando nós lemos o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Havia ali um lugar especial para receber os dízimos, receber as ofertas. Imagina naquele contexto em que eles viviam. Eles traziam do cereal, do trigo, do vinho, do azeite. Hoje, a nossa moeda é o dinheiro. E quando você recebe o seu salário, você recebe em dinheiro. Ah, eu recebi em gado. Então você vai resgatar, você vai vender o gado e você vai colocar o dinheiro no lugar do gado. Você pode entender isso? Compreender isso? O primogênito é resgatado por um cordeiro, é substituído. Não tem como você trazer, olha, eu recebi uma herança, é 100 hectares de terra, vou pegar 10 hectares e vou levar para a igreja, abraçar a terra e colocar. Não tem como. Diga, a primícia é do Senhor. Entenda isso, o dízimo você não dá, estou dando o meu dízimo. Não, o dízimo você não dá. O dízimo você não paga, o dízimo você entrega, porque ele não é seu. O dízimo é do Senhor. Diga, o dízimo é do Senhor. Faça assim para mim. Ser cedo, aqui não tem, aqui é tudo perfume. Levanta as mãos assim. Vai, irmãzinha. Glória a Deus. Você está livre. Diga, eu estou livre. Então dá uma ajeitadinha aí na cadeira, se assenta direitinho. A gente já vai indo para o fechamento. Mas você está recebendo uma ministração que vai libertar você, se você atentar e você praticar. Diga, o dízimo é do Senhor. Diga, o princípio do primeiro. Meu irmão, isso vai ficar tão inculcado em você que você vai dormir falando assim, o princípio do primeiro. O princípio do primeiro. Amanhã quando você acordar, você vai acordar, o princípio do primeiro. O princípio do primeiro. E graças a Deus por isso. Porque você vai entrar nesta vida abençoada. Vida abençoada. Deus vai tirar você dessas suas guerras. Vida abençoada. Você vai viver tranquilo. Não vai ficar desesperado. E Deus vai acrescentando cada dia mais. Cada dia Deus vai acrescentando. E o inimigo vai ficando mais furioso. Mas Deus vai acrescentando. E os invejosos muitas vezes serão tomados de fúria. Mas Deus vai acrescentar. Aí vão falar que você está roubando, que você virou traficante. Não importa. Porque no Brasil é assim, se alguém vai prosperando, fala, suspeito, deve estar traficando. Mas irmão, quando você vem para Deus e você coloca ele e desenvolve o princípio do primeiro, vai ser abençoado. O vizinho vai olhar e falar, o que está acontecendo com ele? Lá no bairro onde você mora, vai ser diferente. Vai ser diferente.
A sua casa vai ser diferente. Primeiro, quando Deus entra na história, já sai a sujeira. Aquelas tomadas lá, que é tudo amarrado, gambiarra, isso já não vai ter mais. Não tem umas casas assim, é uma desgraça. Pelo amor de Deus. Não tem um negócio assim? Isso vai acabar. Aquele matagal que tem no jardim, não vai ter, vai ser jardim. Bem florido. Tem algumas pessoas dizendo amém, outros estão aí. Meu irmão, essa semana lá em casa, a minha esposa Marisa, viu? A mulher mais maravilhosa da terra. Ela posso ver sua esposa aqui. Ela veio do cu das 5, tá bom? De vez em quando ela vem 19, vem às 10. E estou feliz assim. Não mexe comigo não, pelo amor de Deus. Agora quando eu cheguei em casa, vocês não imaginam. Ah, vai ser uma maravilha. Meu netinho já foi na frente. Ela colheu, eu falei assim, por que colheu tudo? 35 limões, meu irmão, um negócio desse tamanho assim. Parece o fruto daquela, do val de, como chama lá? Não, Escol? Vale de Escol. Você já ouviu falar? Não é Escol a cerveja não. Algumas pessoas já estão pensando na cerveja. Pelo amor de Deus, meu irmão. É Vale de Escol. Os espias foram enviados para espiar a terra. Quando eles voltaram, Moisés diz, vocês vejam como é a terra. E tragam um relatório. E tragam o fruto da terra. 2 homens para transportar um cacho de uva. Não parece de um conto? 2 homens para transportar um cacho de uva. Meu irmão, os limões desse tamanho. Que tamanho, apóstolo? Esse tamanho. Igual aquele cara que vai pescar, né? Qual o tamanho do peixe? Não, estou falando sério. Impressionante. Os limões produzindo lá em casa. É impressionante. Todo dia eu vou do pé de limão, meu irmão, tiro um limão, espremo e tomo de manhã. Por isso que eu sou bonito assim, ó. Olha a pele. A bênção, meu irmão. Você vai olhar para a grama do vizinho e falar, a grama do vizinho é mais verde. Não, a sua grama é mais verde. Amém? Porque você entendeu o princípio. Quando você entende o princípio, meu irmão, a bênção gruda em você. Diga o princípio do primeiro. A primícia dos primeiros frutos consagrados ao Senhor. Sempre o primeiro. Diga sempre o primeiro. Sempre o primeiro. Quando Israel saiu do Egito, eles foram conquistar a terra de Canaã. A primeira cidade, capítulo 6 de Josué e capítulo 7, fala a respeito disso. A primeira cidade a ser vencida era Jericó. Jericó era uma cidade fortificada. Quando a gente vai a Israel, sempre a gente vai em Jericó. E nós passamos pelas ruínas das muralhas de Jericó. A cidade era murada. E a Bíblia diz que naqueles dias ninguém entrava, ninguém saía. Deus deu a estratégia a Josué para que ele rodeasse a cidade, tocasse as trombetas e as muralhas iriam cair. E as muralhas caíram. Mas eu quero mostrar para você o que Deus disse a eles. Vamos lá, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, os versículos 18 e o 19. Olha o que Deus disse a eles. A vitória quem deu? Foi Deus. Mas Deus deu uma ordem a eles. Olha a ordem que Deus disse. Tão somente guardai-vos do que é anátema, para que não toqueis, nem torneis alguma, nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Olhe isso, leia esse texto. São o quê? Olha o que Deus disse, olha, tudo deve ser amaldiçoado, mas a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para onde? Irão ao tesouro do Senhor. Foi a ordem que Deus deu. E eles entraram no território. E um personagem chamado Acã
foi encantado por uma capa babilônica e uma cunha de ouro, e tomou para si. Isso era para ser consagrado a quem? Ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Mas acantou uma para si. Quando ele toma para si e coloca no seu acampamento, e ele esconde, aparentemente estava tudo bem. No outro dia, eles tomaram uma cidade chamada Ai, uma cidade pequenininha. Eles disseram: olha, se foi fácil assim vencer Jericó, muito mais fácil vai ser vencer o povo de Ai. Nem precisa mandar todo o exército. Vamos alguns lá e as coisas se resolvem. E eles foram derrotados. Fugiram e muitos morreram. A Bíblia diz que Josué ficou prostrado, arrasado. Vamos ver o que Deus disse a ele, no capítulo 7. Projeta para mim. Josué capítulo 7. Olha isso. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. Deus havia dado uma ordem para que a prata, para que o ouro, tudo que fosse de bronze e de ferro, deveria ser colocado diante de Deus para fazer parte do tesouro do Senhor. E tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. 12. Lê para mim. Parem um pouquinho, olha só. Quando você toma aquilo que deve ser consagrado, não tem como prevalecer sobre o inimigo. Imagina, diante de tanto ouro, de tanta prata que havia na cidade, alguém pegar uma cunha e uma capa babilônica. Aparentemente isso é insignificante. Mas se Deus ordenou que ninguém pegasse, era para ninguém pegar. Aquilo que é do Senhor e ninguém toca. Interessante, porque quando nós olhamos para o princípio lá do primogênito da jumenta, tinha que ser substituído por um cordeiro, ou então teria que ser morto, o pescoço quebrado. Isso quer dizer o quê? Se você não consagra o que é do Senhor, você vai perder do mesmo jeito. Se você não consagra e entrega a Ele o que é dele, você perde do mesmo jeito, não fica com você. A princípio, até parece que é seu e vai permanecer, mas não vai permanecer. No final você perde, porque é um princípio estabelecido por Deus. Eles haviam sido derrotados diante de um inimigo fraco. E diz o texto: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Olha o que Deus está dizendo. Vai ter que morrer. Imagina, diante de quase 3 milhões de pessoas, aproximadamente 600 a 700 mil homens de guerra. Nós não sabemos quantos foram enviados, mas foram centenas ou milhares de pessoas para entrar em Jericó. Com quem está a capa babilônica? Com quem está a cunha de ouro? Que deveria ter sido consagrada ao Senhor e não foi. Israel foi paralisado na sua conquista. Diz: olha, vai ser desarraigado e amaldiçoado. Quando você toma o que é de Deus, a maldição se instala. Quando você olha para o livro do profeta Malaquias, o capítulo 1, o povo estava debaixo de maldição, porque eles não estavam vivendo o princípio estabelecido por Deus.
de separar o primeiro para Deus. Queridos, entenda uma coisa, não é a questão de ser os 10%. O dízimo é 10%. E você deve separar os 10%. Mas você deve colocá-lo na frente. Não no segundo. Não no terceiro lugar. Não no quarto lugar. Ou no último lugar de prioridade, de consagração. O primeiro deve ser consagrado. Eu quero ler um texto que está em Gênesis, vamos encerrar com este texto, que fala a respeito de Caim e Abel. Gênesis 4, 2. Estão prontos? Já vamos encerrar, tá bom? Quarta-feira tem mais desse ensinamento. Se você quer aprender a respeito deste tema, vem estar conosco. Vai libertar você. Vai libertar você. E deu à luz, mas volta para o versículo 1. Gênesis 4, 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi o quê? Pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Vamos para o 3, né? E aconteceu ao cabo de dias. Diga, ao cabo de dias. Tem uma Bíblia aí com outra tradução? Final dos tempos, alguma coisa assim? Alguém tem outra tradução ou não? Leia aí para mim, vê se qual que é a sua tradução. Gênesis 1, 4. Tem outra, alguém tem uma Bíblia com outra tradução? É a mesma? Olha aí, ó. Passado algum tempo, e aconteceu ao cabo de dias, passado algum tempo, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe. Mas o que Abel trouxe? Diga, o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro. Deus receber não está na questão de ser o fruto da terra ou o animal. Não está em ser pastor de ovelha ou lavrador da terra. Aqui está o princípio. Caim, ele trouxe ao cabo, quando ele termina a colheita, ele colhe. Quem planta, dependendo da área que planta, não colhe em um dia. Às vezes demora mais. Ele colheu, esperou, resolveu a parada dele, pagou tudo que tinha que pagar, aí ele vem apresentar diante de Deus a oferta. Deixou para depois. Ao passo que Abel, ele trouxe o primeiro, ele trouxe o primogênito. Aqui é o princípio do primeiro. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim e não recebeu. Mas ele recebeu a oferta de Abel, porque Abel apresentou o primeiro. Diga, o princípio do primeiro. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E aqui esta tradução diz: uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Você pode dar um aplauso a ele? Olha isso. A bênção vai ser tão extraordinária e a colheita tão abundante, que não haveria celeiro suficiente capaz de suportar tamanha colheita. Quando você consagra o primeiro, você tem direito a viver esta promessa. Você não vai ter recursos apenas para viver um nível mediano. Você vai ter recursos para viver uma vida abençoada, uma vida abundante e abençoar as famílias da terra. Nós vamos abençoar a África, a Índia, a China, vamos abençoar as nações. Você pode entender isso? E na verdade, Deus já tem nos abençoado assim. Quando Israel ia apresentar diante de Deus o primeiro, era como um estatuto. E os filhos, quando perguntassem o que é isto,
eles consagrando o primogênito. Quando os filhos perguntassem o que é isto, eles iriam dizer, Deus ensinando eles, digam para os filhos de vocês, quem vocês eram no Egito. Olha isso, quem vocês eram no Egito. No Egito vocês eram escravos. E ele diz, digam para os filhos de vocês que vocês eram escravos, e eu os tirei com um braço forte, e os transportei para uma terra que mana leite e mel. Quando nós trazemos diante do Senhor o que é dele, trazemos à memória aonde nós estávamos, e o que Deus fez. Queridos, o que Deus tem feito é extraordinário. Mesmo com as suas guerras, com as suas lutas, você pode ver o extraordinário de Deus acontecendo na sua vida. É verdade ou não é verdade? Todos nós, sem exceção, com o passar dos anos, em meio às guerras, adversidades, a gente vai vendo Deus construindo algo poderoso e grandioso em nós. Como comunidade global, de onde Deus nos tirou e onde Deus tem nos colocado, a visão ampliada para abençoarmos as nações da terra. Que você seja ampliado no entendimento e que você viva o princípio do primeiro. Não é questão apenas de dizimar, é muito mais que isso. É colocá-lo em primeiro lugar, nas suas prioridades de pagamento, de investimento. Não, eu vou acumular e quando eu tiver aí o meu primeiro milhão, aí eu vou começar. Não, se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Não espere o muito, comece com um pouco. Você pode dar um aplauso a Ele? Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Nós vamos prosseguir nesta jornada para o entendimento aberto, conhecendo a verdade, sendo processados em libertação. Pai, que o Teu nome seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Reconhecemos o que Jesus fez por nós na cruz, assumindo o nosso lugar de maldição. Ele entra neste cenário como filho unigênito. Ele é o primeiro. Ele pagou um preço pela nossa redenção. Fomos redimidos, somos resgatados. E consagramos a nossa vida a Ti. Declaramos que Tu és o primeiro na nossa vida. Em o nome de Jesus. Diga assim comigo: obrigado, Senhor, pela palavra liberada sobre a minha vida. Eu te agradeço pelo ensinamento. Diga: eu viverei o princípio do primeiro e viverei uma vida abençoada.